precisamos viver aquilo que nós pregamos. E nós precisamos pregar aquilo que nós vivemos. Deus seja louvado, eu te dou louvor, ó Pai. Eu sei que já orou, mas vamos orar novamente para pregarmos. Curva a sua cabeça. Deus eterno e soberano, eu te peço neste momento, ó Pai. Pai, venha trabalhar em cada coração, cada vida que adentrou neste lugar, que eles não saiam daqui da mesma forma que eles entraram, mas que eles saiam daqui tocados pelo Senhor. Pai, repreenda toda a fúria do inferno, joga por terra todo o laço do diabo, em nome de Jesus, Pai, abençoa. Pai, em nome de Jesus eu te peço, começa a trabalhar em cada coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, usa-me mais uma vez para a glória e honra do teu santo nome. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te damos louvor e te agradecemos uma vez mais em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus me deu uma palavra nesta noite. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com todos os irmãos. Eu não falo aquilo que eu quero falar, mas assim o que Deus deu para mim falar, eu vou falar nesta noite. Ei, irmão, já faz muito tempo que Deus tem me ensinado. Tudo começou há 7 anos atrás, quando eu estava dentro de uma sala de aula, terminando um curso de teologia. Eu estava dentro daquela sala de aula, então eu ouvi a voz de Deus falando comigo, dizendo: o que você está fazendo aqui? E eu disse: Deus, eu estou aqui aprendendo da sua palavra. E Deus disse para mim: vai embora, porque a partir de hoje sou eu que vou te ensinar. E desde então, irmão, Deus tem me ensinado muitas das coisas. Ei, irmão, saiba que existem mistérios, existem revelações e mistérios contidos na palavra de Deus. E só Deus pode revelar. Entenda uma coisa, o diabo conhece a letra, mas ele não conhece a revelação que há por trás da letra. Essa revelação só Deus pode revelar. Quantos creem que Deus revela? Aleluia. Então abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Aleluia, eu te dou louvor, ó Pai. Eu te glorifico, ó Deus. Gênesis capítulo 1. Aleluias. Aleluias. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas. No verso 3 a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que no primeiro dia da criação houve luz. Só que, porém, Deus só criou o sol no 4º dia. No primeiro dia da criação houve luz, mas porém Deus criou o sol só no 4º dia da criação. Verso 16. Deus disse assim, vamos ler. Gênesis 16. E fez Deus 2 grandes luminares, um para iluminar o dia, o sol, e outro para iluminar a noite, a lua. E Deus fez as estrelas. No 4º dia Deus fez o sol. Só que a Bíblia diz que desde o primeiro dia da criação já houve luz. Então o que
estava iluminando o mundo, sendo que o sol só foi criado no quarto dia? Sabe o que estava iluminando o mundo desde o primeiro dia da criação? A palavra. A palavra de Deus. Era a palavra de Deus que ilumina, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi por isso que Deus disse: haja luz e houve luz. É a palavra de Deus que ilumina. É a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus tem luz. Nós precisamos dessa luz para a nossa vida. A palavra de Deus é poderosa. Se você entendesse, se você pudesse compreender quão poderosa é essa palavra. Se você compreendesse um pouco como é poderosa a palavra de Deus. Aleluia. Eita, Deus de mistério. E essa palavra mistério os crentes pentecostais gostam, né? Eita, Deus de mistério. Mas eu creio, irmão, que Deus não é apenas um Deus de mistério, mas é um Deus de revelação. E eu creio que nessa última hora Deus tem revelado os seus mistérios. Deus está revelando os seus mistérios para os remanescentes nessa última hora. Aleluia. Andefai. Por isso que nós precisamos ler essa palavra. Por isso que nós precisamos meditar na palavra. E não apenas ler e meditar, nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, e nós precisamos pregar aquilo que nós vivemos. Aleluia. Irmão, nós precisamos viver o propósito de Deus. Precisamos viver o propósito de Deus na terra. Sabe por quê? Porque pessoas que não vivem o propósito de Deus, eles vivem se distraindo com prazeres. Pessoas que não vivem o propósito de Deus, eles vivem se distraindo com o pecado. Por isso que nós precisamos viver o propósito de Deus. Nós precisamos ser libertos. Aí você diz: mas irmã, Jesus já me libertou. Ei, mas a Bíblia diz em Gálatas 1, verso 5, que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, tem pessoas que são libertas, mas não vivem em liberdade. Tem pessoas que são libertas, mas não vivem em liberdade. Elas vivem no seu preconceito. Cuidado, não seja uma pessoa preconceituosa. Seja um discípulo de Jesus. Por quê? Porque discípulo de Jesus acredita em milagre. E o discípulo de Jesus acredita no sobrenatural. O discípulo de Jesus vive o sobrenatural de Deus na terra. O discípulo de Jesus anda por cima das águas. O discípulo de Jesus, vê o pão multiplicar. O discípulo de Jesus vê um morto ressuscitar. O discípulo de Jesus é arrebatado até o céu, assim como João e como Paulo. Por quê? Porque o discípulo de Jesus acredita em milagres. Acredita que Deus faz milagres, porque Ele não mudou. Irmão, Jesus Cristo é o mesmo. O mesmo Jesus que fez milagres, Ele ainda faz milagres. O mesmo Jesus que curou, Ele ainda cura. O mesmo Jesus que libertou, Ele ainda liberta. O mesmo Jesus que salvou, Ele ainda salva. Jesus Cristo é o mesmo e não muda. Aleluia. Jesus é o mesmo e não muda. Por isso que nós precisamos viver o propósito de Deus. Ei, irmão, você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Foi assim que aconteceu com Jeremias. Veio a palavra de Deus a Jeremias dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe eu te conheci e te chamei para profeta às nações. Aí Jeremias, em vez de ficar feliz com o chamado de Deus, ele começa a questionar a Deus, dizendo: mas Deus, olha para mim, Deus, nem falar direito eu sei. Deus, eu não passo de uma criança. E Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, não diga que tu não passa de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E o que eu mandar você falar, você falará, Jeremias. Ei, irmão, mas não é assim na nossa vida. Deus vem e faz-nos promessa. Deus disse: você vai ser cantor, pregador, evangelista, pastor, missionário. Deus vem e faz promessas na sua vida. E então você olha para si e diz: Deus, como pode ser isso? Ei, irmão, Deus te faz promessas. Em vez de você ficar feliz pela promessa, você começa a olhar para si. Você começa a olhar pela sua capacidade e diz: Deus,
como que o Senhor vai fazer isso na minha vida? O Senhor falou que eu vou ser isso, mas Deus olha para mim, olha para minha situação, olha onde eu vivo, como é que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Ei, quando você diz como, você está dizendo que Deus não consegue. Quando você diz como, você está dizendo que Deus não tem poder para fazer. Mas lembre-se de uma coisa, Deus não precisa de capacidade humana, Deus precisa de um coração aberto, aleluia. E foi isso que Deus estava ensinando para Jeremias, dizendo: Jeremias, eu não preciso da sua capacidade, eu preciso apenas que você me obedeça, eu preciso apenas que você se coloque na posição, porque antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ei, irmão, entenda uma coisa, ei, Deus te conhece, Deus te escolheu, então não importa quem te rejeitou, não importa se seu pai te rejeitou, não importa se sua mãe te rejeitou, não importa se a sua família te abandonou. Ei, irmão, Deus não te rejeita, Deus não te esquece, Deus não te abandona. A Bíblia diz ainda que pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esqueça, Deus todavia não esquece de você, não esquece de você. Eis que na palma das mãos de Deus está gravado o seu nome. Deus não esquece de você, aleluia. Mas nós precisamos estar com Deus, mas nós precisamos voltar para Deus. Foi por isso que certa feita Jesus chegou para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, é-vos necessário nascer de novo. É-vos necessário nascer de novo. Aí Nicodemos olha para Jesus e diz assim: mas Senhor, como pode ser isso? Eu tenho que entrar de novo dentro do ventre da minha mãe. E Jesus olha para Nicodemos e diz: ah, Nicodemos, tu és doutor da lei e não entende essas coisas, mas eu te digo, Nicodemos, é-vos necessário nascer de novo da água e do Espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo? É-vos necessário voltar de novo para Deus, estar de novo com Deus. Irmão, entenda uma coisa, a sua vida não começou no ventre da sua mãe, a sua vida começou em Deus. Ei, irmão, em Efésios 1, verso 4, Deus diz que Ele nos elegeu nele antes da criação do mundo. Irmão, nós lemos aqui, Deus criou primeiro os céus e depois a terra, mas os céus foi criado primeiro, e a Bíblia diz em Efésios que Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Aleluia. Ei, irmão, entenda uma coisa, Deus formou o homem da terra, Deus formou o homem do pó da terra, mas porém um homem foi criado nos céus. Por quê? Porque Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Ei, irmão, entenda uma coisa, a sua vida, como eu disse, não começou no ventre da sua mãe, a sua vida começou em Deus. Irmão, o céu não é apenas o seu destino, o céu é a sua origem, e tudo que é criado tem uma origem de criação. Foi Deus que nos criou, foi Deus que te criou, e se Deus te criou, Ele te capacita. Se Deus te criou e te escolheu, irmão, tá escolhido. Por quê? Porque quem escolhe é Deus. Você não nasceu por acaso. Se você nasceu é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você hoje está aqui, é porque Deus determinou que você estaria. Ei, irmão, em tudo há um propósito. Assim como Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi. Ainda que o homem não te escolhe, mas eu te escolhi, Jeremias. Ei, a palavra é de Deus, mas a missão é nossa. Deus nos chamou, Deus chama a todos para um propósito, para uma obra. Ei, irmão, a seara é grande. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para fazermos algo para Ele. Nós precisamos se colocar na posição, irmão, todo dia e dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me como Tu queres. Ei, na mandecai. Ei, irmão, apenas confie em Deus. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando Ele te chamou, Ele não errou. Deus sabe de todas as coisas, em tudo há um propósito, mas você precisa entender uma coisa, que aquilo que Ele chamou você para você fazer, você terá que fazer. Deus faz o impossível, mas o possível você vai ter que fazer.
Aleluia. Ah, Deus me fez uma promessa, eu vou ficar aqui sentado de braços cruzados, esperando Deus cumprir. Não é assim que funciona. Não espere a promessa cair do céu. A única coisa que cai do céu é chuva. Você precisa fazer o possível, então o impossível Deus fará acontecer. Lembra de Noé? Certa feita Deus disse para Noé: Noé, eu vou destruir a terra. E Noé diz: Deus, e quando será isso? Deus disse: Noé, eu vou destruir a terra quando você terminar de construir a arca. Irmão, se Noé tivesse demorado 100 anos para construir a arca, Deus teria esperado 100 anos para destruir a terra. Mas a Bíblia diz que Noé demorou entre 40 a 50 anos para construir a arca. Aí você diz: mas Deus não podia fazer a arca? Podia. No estralar de dedos, Deus podia construir a arca para Noé. Só que é mais fácil para Deus construir a arca do que achar um Noé. Porque, irmão, Deus faz aquilo que é impossível, mas o que é possível Ele deixa para o homem fazer. Tá entendendo? Aquilo que é possível Deus vai deixar para você fazer. Se você pode orar, se você pode jejuar, se você pode consagrar a sua vida, Deus não vai fazer isso no seu lugar. É você que precisa fazer. É você que precisa pagar o preço. Irmão, Deus não tem filhos mimados, não. Se você quer dons de Deus, se você quer a unção de Deus, você precisa pagar o preço. Você precisa fazer a sua parte. Aleluias. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Confie que Deus está no controle da nossa vida. Confie nele. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando, mas você precisa confiar nele. Mesmo que você não entenda, confie em Deus. Jó também não entendeu. E a Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas a Bíblia diz que da noite para o dia, a vida de Jó mudou. Da noite para o dia, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu bens materiais, perdeu animais, perdeu filhos. Da noite para o dia, a vida dele mudou. Mas a Bíblia diz que ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele não entendeu o que estava acontecendo com ele, mas ele confiou em Deus. E a Bíblia não diz quanto tempo Jó ficou naquela prova. A Bíblia não diz, mas foi uma prova terrível, irmão. Imagine só você perder tudo da noite para o dia. Mas Jó esteve ali perseverante. Eu sei que ninguém aqui está passando por uma prova igual Jó passou, mas Jó, irmão, ele não murmurou. Então não murmure das suas provas, não murmure das suas lutas, apenas confie em Deus. Confie em Deus acima de todas as coisas. Jó estava passando por uma prova terrível, e a mulher dele ainda chega para ele e diz assim: Jó, eu não aguento mais tanto sofrimento. Jó, chega. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó olha para ela e diz: mulher, mulher, como qualquer doida falas tu. Nós recebemos o bem de Deus, e agora o mal tu não queres receber. Mulher, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve, muito breve, vai se levantar na terra. Vai se levantar na terra para me dar a vitória. Xaramandecai. Creia, irmão, que o tempo da vitória vai chegar na sua vida. Mas durante o processo não murmure. Durante o processo não murmure contra Deus. Saiba que Deus está vendo. Deus está contemplando tudo. Deus está contemplando tudo. Aleluia. Aleluia. Algum tempo atrás, eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Um certo dia eu estava orando, e um anjo do Senhor me levou até o céu, e me mostrou alguns lugares no céu. E ele me levou em uma sala no céu que me deixou muito impactada.
Quando eu cheguei naquela sala do céu, eu vi que era uma sala muito grande, toda branca. E naquela sala havia muitas prateleiras, prateleiras de perder de vista. Eram muitas prateleiras naquela sala. E naquelas prateleiras havia vasos de cristal, no formato de gotas de chuva. E dentro daqueles vasos de cristal havia um líquido. E eu fiquei olhando para aqueles vasos de cristais naquelas prateleiras. De repente, o anjo que estava comigo disse: essa aqui é a sala das lágrimas. É aqui que fica a sala das lágrimas. Cada lágrima que os santos derramam na terra, os anjos recolhem e trazem aqui e despejam dentro desses vasos de cristais. Cada vaso que você está vendo aqui de cristal é um vaso de um santo que está na terra. Quando eles clamam, quando eles choram, as lágrimas deles não ficam na terra. Os anjos recolhem e derramam dentro desses vasos de cristal. E quando os vasos se enchem de lágrimas, um anjo vem, pega o vaso de cristal, leva diante do trono de Deus, derrama no trono de Deus, diante de Deus. Então Deus estende a sua mão poderosa, concedendo a bênção, concedendo um milagre para aquele santo na terra. E novamente o anjo pega aquele vaso de cristal e traz de novo aqui para a prateleira. E o processo começa novamente com as lágrimas, até as lágrimas encherem aquele vaso. E eu fiquei olhando aquilo, e eu fiquei contemplando aquelas lágrimas, aquela sala cheia de lágrimas dos santos que estão na terra. E eu fiquei impactada. Aí eu lembrei daquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. Irmão, não sei quantas noites você tem chorado, mas eu creio em nome de Jesus, que o dia, que o amanhecer chegará na sua vida. O choro dura uma noite, mas amanhã a alegria vem ao amanhecer. Creia que esse amanhecer vai chegar na sua vida. Creia que o tempo da vitória vai chegar, porque em tudo há um tempo determinado. Apenas não desista, não desanime, entenda que o processo faz parte. Ei, irmãos, antes de eles chegarem na terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. Antes de Jesus ter um nome sobre todo nome, ele teve que passar pelo processo da cruz. Mordecai. Antes de José ser governador do Egito, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi preso injustamente. Ei, crente, entenda uma coisa: o processo faz parte. O processo faz parte daquele que tem um chamado de Deus na vida. O processo faz parte daquele que tem um chamado e foi escolhido por Deus. Alamassuri Andacai. Não importa se as pessoas não acreditam em você, não importa se as pessoas zombam de você dizendo: lá vai o sonhador. Era assim que eles falavam com José: lá vai o sonhador, amor, lá vai ele. É, irmão, mas se o sonho é de Deus, o sonho vai se cumprir. Mas se o sonho vier de Deus, o sonho vai se cumprir. Charamão de comande fai. Por quê? Porque toda vez que o povo clama, Deus envia um homem, Deus envia uma mulher. Quando o povo clama, Deus não envia coisas, Deus envia homens. O povo clamava, Deus levantava juízes. O povo clamava e Deus levantava profetas. O povo estava escravizado e Deus levantou um libertador. Deus levantou Moisés. E a Bíblia diz que certa feita Moisés estava apacentando as ovelhas e de repente de longe, lá longe, ele vê uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E Moisés ali cuidando das ovelhas e olhando aquela sarça pegando fogo. E o tempo foi passando e aquela sarça não queimava. E Moisés olhando. Mais um dia, mais uma hora, Moisés falou: não, eu vou ver o que está acontecendo. É muito estranho, aquela sarça está queimando e não está se consumindo. E a Bíblia diz que Moisés foi se aproximando. Quando Moisés se interessou para saber o que estava acontecendo com aquela sarça, Deus falou com ele. Aleluia. Deus falou com ele quando ele se interessou em saber.
Ei, tem muita gente que diz assim: Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Talvez seja porque você não está interessado em Deus, não está interessado nas coisas de Deus. Você está mais interessado com a sua vida, com os corre-corre da vida. Você está mais interessado em satisfazer os desejos da sua carne. Você não quer ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus é uma voz de confronto. Você não quer ouvir a voz de Deus. Mas quando Moisés se interessou para ouvir, para saber o que estava acontecendo, Deus falou com ele. Deus chamou ele para libertar o povo. Ei, irmão, entenda uma coisa: não existe crescimento espiritual na sua zona de conforto. Não tem como você ser usado por Deus se você não orar, não jejuar, não renunciar. Não tem como. Andefai Massuri Andecai. Você precisa tomar uma posição, irmão. Chega, irmão. Chega de vir na igreja por vir. Chega de ficar correndo no descoração. Chega, irmão, de viver uma vida rasa espiritualmente. Chega de orar e não obter resposta. Chega, irmão. Deus quer te usar nessa última hora. Ei, irmão, é bom ouvir as experiências dos outros, mas tenha você as suas próprias experiências. Tenha você as suas próprias experiências com Deus. Andecamandecai, Ashuri Andecai. Ei, irmão, tem coragem. Tem coragem. Tem coragem de fazer como Moisés, dizendo: Deus, eu quero mais de ti. Deus, eu quero ver a sua glória. Deus, eu não saio daqui enquanto eu não ver. Mas Moisés, não pode. Ninguém pode ver a minha glória, porque uma pessoa que ver a minha glória vai morrer. Deus, eu não quero saber, eu quero. Porque, irmão, porque aquele que pede, recebe. Ei, irmão, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quantos creem? Aleluia. Chora Massuri Andecai. Tudo é possível ao que crê. Creia. Deus pode fazer abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus pode fazer todas as coisas. Apenas tenha coragem. Irmão. Ei, não olhe para a dificuldade. Se eu olhasse pelas dificuldades, nem aqui hoje eu estaria. Não olhe para as dificuldades. Deus quer ver o seu esforço. Ele quer ver se você tem coragem mesmo. Nessa noite, faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Rompa a multidão da incredulidade, rompa a multidão do preconceito, rompa a multidão do desânimo, rompa a multidão da falta de fé e toque em Jesus. Mas faça alguma coisa, irmão. Para você receber o seu milagre. Ei, irmão, esse não é apenas um culto normal. Por quê? Porque Deus não reúne o seu povo em vão. Ele não reúne o seu povo em vão. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Ei, Deus está neste lugar. Ele está neste lugar. Charamandecomondecai. Ei, irmão, e se essa for a noite da sua vitória, se essa for a noite do seu milagre, creia que ninguém pode impedir. Alamandecomondecai. Ei, irmão, então comece a buscar a Deus. Comece a adorar a Deus. Alamandecomondecai. Repreenda em nome de Jesus essa seta do diabo dizendo que nada vai acontecer, que nada vai mudar, que a sua vida nunca vai melhorar. Repreenda, irmão, porque essa noite pode ser uma noite de divisor de águas na sua vida. Essa noite pode ser uma noite de divisor de águas para o seu ministério. Ei, Deus pode fazer todas as coisas. Alamandecai. Por quê? Porque operando ele, ninguém pede o trabalhar de Deus. Tudo depende de você. Você tem coragem de quebrar o protocolo, tem coragem. Entenda
de uma coisa: se nessa noite você fizer para Deus algo que você nunca fez, Deus fará algo que Ele nunca fez para você. Mas você precisa ter coragem de buscar a Deus, coragem de se entregar a Ele. Ei, irmão, ei, se entrega a Deus por inteiro e diz: Deus, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, irmão, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não podemos chegar diante dele de mãos vazias. Ei, irmão, não queira chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, Jesus chegar para você e dizer assim: filho, cadê os dons, cadê os talentos que eu te dei? Aí você vai olhar para Jesus e dizer: mas Jesus, eu não tive tempo. Jesus, a vida é tão corrida, eu não tive tempo para usar os seus dons, seus talentos. Você vai chegar diante de Jesus e vai falar isso, irmão. Você vai chegar diante de Jesus de mãos vazias. Ei, irmão, Jesus está voltando. Você precisa se colocar na posição. Ei, se ponha na posição nesta noite. Saia de cima do muro. Ei, crente, renuncie o que você tiver que renunciar. Abandone o que você tiver que abandonar. Abandone o pecadinho de estimação. Abandone os vícios. Abandone a pornografia. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Ei, querido, se coloque na posição. Se coloque na posição nesta noite. Xaramassuri andecai. Ei, irmão, hoje é a noite. Essa é a noite, querido. Alamandecomandecai. Não é amanhã, não é hoje. Alamandecai. Quantos creem nesta palavra, se coloquem em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque em pé. Vai adorando a Deus. Xaramandecomandecai. Vai adorando. Vai exaltando. Deus está nesta noite. Deus está aqui nesta noite. Xaramassuri andecai. Oh, Jesus. Xaramandefai. Alamandecai. Deus está nesta noite aqui. Como eu disse, Ele não mudou. Ele não mudou. Andefai. Aleluias. Aleluias. Jesus está aqui. Andefai. E nessa noite eu quero fazer um convite a você. Você que precisa de uma oração, eu convido a você a sair do seu lugar. Você que precisa de algo de Deus, de uma bênção, de um milagre, de uma porta aberta, de uma libertação, saia do seu lugar e venha aqui na frente, para nós estarmos orando por você. Você que precisa de algo de Deus, você que precisa de um renovo, venha à frente, saia do seu lugar crendo. Eu já vi Jesus curar, eu já vi Jesus libertar, eu já vi Jesus fazer milagres. E eu creio que nessa noite não será diferente. Tudo depende de você. Você tem fé, você crê, porque eu creio. Eu creio. Xaramandecomandefai. Eu te dou louvor, ó Pai. Eu te glorifico. Andecomandefai. Vai começar a orar, igreja. Vai orando. Enquanto você está aqui orando, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está aqui glorificando o nome dEle, Deus está pelejando por você. Enquanto você está aqui exaltando o nome dEle, Ele está desfazendo todo o lado do diabo. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai tocando, ó Pai. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Andecai da planta dos pés ao alto da cabeça. Vai tocando, Pai. Vai repreendendo, Pai. Vai repreendendo toda a fúria do inferno, Pai, contra esta mulher. Repreenda, Pai, toda a fúria do inferno, Pai.